Eu sou Valfredo Rodrigues, educador social, consultor do terceiro setor, atuo na área de consulta parlamentar também, fui vereador, conselheiro dos direitos da criança e do adolescente, enfim, atuo nessa área aí do terceiro setor já há mais de 20 anos, mais de 25 na verdade, sempre procurando, ou seja, trazer conhecimentos, articulações em torno do terceiro setor e as políticas públicas de um modo geral. Nesse workshop falamos do marco regulatório das organizações da sociedade civil, que é a Lei Federal 13.019 e suas alterações, né? Falamos desse relacionamento entre o poder público e a sociedade civil, como que as entidades, através de uma forma padronizada da lei, elas possam captar recursos, se relacionar de forma efetiva, prática, articulada com o poder público de uma forma geral. Sabe? Falamos da introdução ao marco regulatório, falamos do planejamento da parceria, da seleção, da execução da parceria, são elementos essenciais num processo de captação de recursos, do processo de assinatura dos instrumentos, que é o termo de colaboração, o termo de fomento e o acordo de cooperação. Está funcionando? Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo em paz? Eu já conheci a doutora aqui, a Ana Cláudia, já conhece de uma capacitação, né? Já vem conversando ao longo do tempo e chegou o momento da gente então aprender juntos um pouco sobre o marco regulatório. Eu sou apaixonado por esse assunto. Tá dando para me ouvir legal aí? Tá? Sou apaixonado por esse assunto, vivo do terceiro setor, eu sou funcionário público federal aposentado, né? E aí eu me dedico agora à consultoria, mas já há muitos anos também que já venho trabalhando nisso com o terceiro setor, com as questões de licitações, contratos, parceria entre o poder público e as OSCs. Então eu sou muito voltado ao terceiro setor. Sou dirigente de 2 entidades do terceiro setor, então vivo isso, tá, do terceiro setor também. Atuo também nos conselhos de direito da criança e do adolescente, conselho tutelar, também atuo nessa área. E tudo que envolve terceiro setor eu estou misturado. E outras coisas mais aí que a gente vai conversar ao longo da capacitação aí. Onde tem terceiro setor, eu estou no meio aí. Então vamos lá, então. Só para a gente entender aqui, aí nessa introdução, o que é o marco regulatório? Olha só, o MIROSC, ou MROS, como algumas pessoas falam, significa Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. A Lei Federal 13.019 de 2014. Essa lei ela foi alterada pela 13.204, ela sofreu muitas alterações. Então é uma lei que ela está valendo para todo o Brasil, mas é uma lei assim que causou muita polêmica porque assim, os municípios eles se relacionavam de forma de convênios. Então o legislador, em 2014, ele tomou uma iniciativa, ainda no governo Dilma, né? No governo Dilma, para mudar isso aí. Eu assim achei fantástica essa alteração, porque veio padronizar no Brasil inteiro a relação entre a prefeitura, vou falar agora aqui de prefeitura, ou poder público, com as OSCs. Então, por exemplo, Casa Branca lá. Casa Branca é o seguinte, nós vamos falar muito sobre isso aqui. Como que eles vão se relacionar com as entidades? A gente vai ver agora como é o instrumento. Como que o setor público vai relacionar de uma forma geral o Estado, o município? Através, então, do marco regulatório, que ele define parâmetros de funcionamento, tá certo? Então, ela é uma lei de 2014, alterada em 2015, mas alterou mesmo. Por exemplo, quando você fala que está regularizando associações, a lei original dizia que toda associação tinha que ter um conselho fiscal. A lei de 2015 diz que não. A entidade ela não precisa ter conselho fiscal. Então, quando você vai registrar uma associação lá, o cara fala, não, tem que ter o conselho fiscal. Aí ele pergunta assim, onde está escrito? Não é obrigado. Desde que a Assembleia Geral analise as contas. Claro que se você puder ter um conselho fiscal, é melhor. Mas ela desobriga se no edital tiver escrito isso, tá? Então, a partir de 1º de janeiro de 2017, todas as prefeituras têm que... era obrigatória a execução. Só que essa lei, ela tem que ser regulamentada por um decreto. E aí, por exemplo, Casa Branca tem que ter o decreto.
tá certo? São Carlos tem que ter o decreto, todo município tem que ter um decreto regulamentador. É a mesma coisa da Lei 11.888, né? Que cada município tem que regulamentar a legislação federal. Novos instrumentos, beleza. Então eu falei o seguinte, que antigamente um município X, ou um estado, ou a União, ele se relacionava com convênio. Pronto, não tem mais convênios. Então, se a associação X quiser fazer um convênio, não faz mais um convênio com a prefeitura. Não é mais convênio. E sim, os termos de colaboração e fomento e o acordo de cooperação. São esses 3 instrumentos que a associação tem que fazer com a prefeitura. Eu vou falar prefeitura aqui, serve para o estado e para a União, tá? É porque eu tenho que focar um. Tá ok? Então, para os municípios a partir de 2017 que eu falei. Só que quando tiver hospitais filantrópicos, como não é o caso aqui, o convênio continua. Então, o marco regulatório não é aplicado para o hospital. Pronto, ok? Beleza? Gestor da parceria. Lá em Casa Branca, deve ter um gestor de parceria. Como é um município de 30 mil, deve ter só um gestor só. Geralmente aqui, por exemplo, em São Carlos, deve ter mais de um gestor. Cada secretaria tem um gestor, né? E lá em Casa Branca, acho que deve ter só um gestor, né? Pode ser a mesma pessoa. Um município de 30 mil, geralmente é um só. Ele centraliza nele o gestor. Geralmente é aquela pessoa de confiança do prefeito, aquela pessoa que tem mais experiência com as entidades, ou não, que ele vai ali se organizar. Esse gestor é que o cara, é que a pessoa que vai cuidar das parcerias. É o cara-chave da prefeitura. É o cara mais importante para as entidades, é esse cara aqui, do gestor de parceria. Porque ele pode ajudar, pode atrapalhar a vida de uma entidade. Tá? Esse cara é ele que fiscaliza, o gestor, é ele que emite parecer, é ele que dá o ok na parceria. Ele é o bambambam da parceria. Fique amigo desse camarada aqui, ou não, né? O gestor da parceria. Vocês têm alguma dúvida aí da prefeitura? Porque geralmente tem dúvida. Eu sei que tem dúvida, porque esse lado aqui é o lado mais complexo de uma prefeitura. Primeiro, ele é um servidor público. O servidor público, ele não interpreta. Ele cumpre. Quem interpreta é o judiciário. Então, ele vai pegar a lei e o decreto e vai fazer... Eu tenho um material desse que eu faço o roteiro, o espelho. Então, ele vai dar nas gaivotinhas. Então, primeiro, para você relacionar, por exemplo, com uma entidade da sua cidade, você tem que ter 1 ano de CNPJ. Isso pode ser desconsiderado? Pode. Pode. Se só no município tem só você que tem essa expertise. Aí o município desconsidera a existência legal de 1 ano. Então ele vai dando as gaivotinhas. Tem 1 ano. Tem. O estatuto, tem as cláusulas que nós vamos falar agora? Tem. Não tem. Então ele vai fazer isso. O gestor vai fazer isso. Definições da lei. Bom, agora nós vamos destrinchar, tá? O que é fomento, o que é colaboração e o que é acordo de colaboração. O termo de fomento. Fomento vem de mecenato, vem de patrocínio. Quando a ideia partiu da associação para a prefeitura, por exemplo, tem um instrumento aqui, nós vamos falar dele, chama PMIS, Procedimento de Manifestação de Interesse Social. Então, a entidade X levou uma ideia para a prefeitura, e a prefeitura gostou da ideia, soltou um chamamento público. Essa associação vai assinar, então, um termo de fomento, porque a ideia partiu da sociedade civil. Ok? Mas a ideia partiu da prefeitura. Então, nós temos, então, um termo de colaboração. Mas e o acordo de cooperação? Por exemplo, esse auditório aqui é da prefeitura. E a prefeitura, ela vai ceder para uma entidade de um determinado período. A entidade vai assinar, então, um acordo de cooperação com a prefeitura, com o Estado ou com o governo federal. E aqui tal eu coloquei o amparo legal da lei, ok? Lembrando que essa lei, ela só regulamenta o relacionamento do poder público com as entidades. A gente não fala mais ONGs mais não, ONG mais não, agora é OSC, Organização da Sociedade Civil, OSC. Beleza?
Os velhos, como eu, ainda falam ainda ONG ainda. Os novos estão chegando agora, fala OSC. Então já falei, né, que a gente não fala mais ONGs, agora é OSC, Organização da Sociedade Civil, que é uma entidade sem fins lucrativos. E para você que está regularizando sua entidade, esse termo sem fins... O que é termo sem fins lucrativos? Eu não vou detalhar porque é um outro curso que eu dou de regularização de entidade. Sem fins lucrativos quer dizer o seguinte, tudo que entra na entidade, ele é gasto na entidade. Se você gastar fora, aí vem a receita e te pum, né? E as igrejas, as organizações religiosas, não só as igrejas, como organizações espíritas e demais, são consideradas agora como OSC, porque elas podem executar projetos sociais, beleza? E as cooperativas sociais, aí você tem que observar uma outra legislação, que é a Lei 9867. Bom, agora vem começar as partes polêmicas da lei. Pessoal, a lei, o que é dirigente, o que é administrador público, e volto novamente a falar do gestor, como eu falei que ia falar dele lá. Olha só, o dirigente é aquele presidente da associação. Ele tem CPF, não tem? Então quem tem CPF tem que ter medo. Olha só, se você é presidente de uma instituição, seu CPF está lá. E agora, com a edição da nova lei, se você prestar uma conta, se essa conta não for aprovada, que nós vamos falar disso amanhã, sabe o que significa? O seu CPF vai ser bloqueado e o CNPJ também, que antigamente era só o CNPJ da ONG, ó, eu falo de ONG ainda, que era bloqueado, viu? Agora não. O CPF do responsável legal também vai para a boca do sapo. E aí tem que ter cuidado. Quem tem CPF tem que ter medo. Beleza? Então, é ele que assina. Mas nós vamos falar sobre isso, prestação de contas. Aí vem o administrador público. Quem é o administrador público? É o secretário municipal. Ah, é o prefeito? Não, a lei fala que o administrador público ele é o secretário. Tá? E o gestor é o que o secretário nomeia, o que o prefeito nomeia. Então, nós vimos a introdução, agora a gente vai entrar na seara do planejamento. Agora nós vamos planejar uma parceria. Como se planeja uma parceria? Ah, agora eu vou falar das entidades. A Rosana, a entidade dela quer ela planejar. Como é que eu vou planejar uma parceria para estar dentro da lei do marco regulatório? Aí vem o engenheiro e fala assim, puxa, nós temos que fazer esse planejamento para atender. Como é que eu vou fazer isso? Então a gente vai ver agora aqui. Agora é o planejamento. Então, dentro desse planejamento, a gente vai entender que o processo da gestão como um todo, ele envolve 5 etapas. Como eu vou pegar o dinheirinho da administração pública, o recurso público, vai envolver o planejamento, a seleção e celebração, a execução, monitoramento e avaliação e prestação de contas. Eu vou reforçar isso aqui, que a gente vai entrar nessa questão agora do planejamento, tá certo? Vamos lá, então. Então, eu vou repetir, e aqui eu falei que eu ia voltar no assunto, para a gente focar aqui nesse instrumento. Então, volto a lembrar do termo de colaboração, tá certo? Volto a lembrar do termo de fomento e volto a lembrar do acordo de cooperação. São instrumentos distintos para ficar bem na nossa cabeça, tá bom? O acordo de cooperação não envolve dinheiro, e sim cessão de espaços, ok? Então, nós falamos então que os convênios eles não se aplicam, e os convênios só se aplicam agora aos órgãos da entidade de administração pública, aos consórcios das entidades de classe e os repasses para caixas escolares. Isso aqui continua sendo feito com convênio e não parceria, ok? Então, vamos lá, na sequência. Então, aí eu entro em detalhes aqui, tá vendo? Ó? As OCIPs, elas têm uma lei própria, que é a Lei 9790. Gente, não precisa transformar sua entidade em OCIP mais, a não ser que envolva mais de assim, 3 milhões de reais, 4 milhões, e olhe lá. Porque a lei do marco regulatório, ela veio exatamente para preencher aquela lacuna que exigiu muito das entidades. Por exemplo, a entidade não precisa ter declaração de utilidade pública, não precisa. Se o município exigir, ele está errado, é cláusula nula. Se o Estado exige, não exige mais. Mas a lei de utilidade pública em federal, por exemplo, já caducou, já não existe mais, já foi revogada. Alguns municípios ainda têm essa declaração, mas ela não cabe mais para exigência aqui, tá ok? As OCIPs, elas fazem contratos de parceria
contratos de parceria. As OS fazem contratos de gestão. E as entidades fazem termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação. É convênios e contratos. Que são os hospitais, entidades filantrópicas. Exatamente. Elas não têm termo de colaboração, elas têm convênios. Cultura. Cultura. Não. Todo projeto de cultura. Que da cultura viva, né? Dessa lei aqui, da cultura viva, que aí a gente não aplica, referido na lei 13.018, né? 13.018 é a lei da cultura viva. Fica pertinho da 13.019, pode gerar confusão. Wolfredo, você falou que não tem mais a necessidade de ser o CIP. Não. Mas então qual a diferença hoje de uma OSC e de uma OCIP? Tem alguma diferença para a gestão pública? Tem. A lei 9790, ela fala da lei das OCIPs, que é a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Em 1999 foi criada essas OCIPs, por quê? Porque é o seguinte, os seus dirigentes poderiam receber recursos da própria entidade. Tá? E as OCIPs, elas poderiam, por exemplo, ter uma série de vantagens, que hoje as OSCs têm também. Por exemplo, Rosana vai ser presidente da entidade, exemplo lá, você pode receber recurso público do projeto, desde que esteja no plano de trabalho e que você não seja servidora pública. Isso estava na lei das OCIPs, que agora as OSCs têm isso também. Essas entidades, elas podem receber parceria? Podem. Né? Não aplicabilidade das parcerias, aos pagamentos realizados a título de anuidade. Por exemplo, Associação agora é paulista, né? Do Ministério Público. Elas não se aplicam ao marco regulatório, elas recebem taxas lá, porque são membros do Ministério Público, são entidade pública, por aí vai. Tá, beleza? As parcerias do Sistema S, por exemplo. Isso aqui foi um lobby do Sistema S também, que jogou eles lá também. Vamos lá. Estamos andando. Beleza, então vamos lá. O marco regulatório. Convênio. Não faz termo de colaboração e fomento com eles. Por exemplo, aqui eu não sei como é que é a concessionária de telefone aqui, mas Minas Gerais, por exemplo, não tem mais não, né? Privatizou. A Copasa, que Minas Gerais é Copasa, saneamento. Lá, se for fazer lá e relaciona com o município, é o convênio. Entendeu? Aqui é Sabesp, né? Isso. Então é convênio. Então, continua a não aplicabilidade, a ausência de interesse recíproco, relações contraprestacionais e entidades. Por exemplo, interesses não comuns entre as partes, porque o marco regulatório veio para padronizar o relacionamento da entidade com o poder público. Tem que haver um relacionamento, tem que haver um interesse das duas partes ali para executar o projeto. Porque é o seguinte, a prefeitura ela chega à seguinte situação, ou o Estado, olha, a gente não tem essa expertise, por exemplo, aqui no caso do ATIS, por exemplo, mas a veracidade, é isso, né? Maitá, né? São as duas. Eles têm expertise, então nós vamos jogar o dinheiro para eles executarem, porque eles têm expertise. Então o marco regulatório veio exatamente para isso. Que a lei do ATIS também envolve parceria também com recursos privados também. Tá? A gente acha que é só recurso público, mas envolve relacionamento privado também. Em termos de recurso público, nós estamos falando do poder público. Né? Agora, parceria envolve também o poder privado. Envolve o que eu estou falando, que não envolve também relações sem mútua cooperação. Eu falei agora, tem que haver uma mútua cooperação e a pactuação de resultados. Essa que é a diferença da licitação em contrato, porque o marco regulatório ele preza por resultados e não menor preço, como se é tradição do Brasil. Vou agir. Vamos lá então. Recebeu dinheiro público? Qual é a obrigação? Transparência e controle. Faz parte também do planejamento. Tem que ter o seguinte: obrigação da entidade, divulgar na internet em locais visíveis todas as parcerias, divulgar íntegro o plano de trabalho. Isso aqui é a maior dificuldade das entidades, plano de trabalho.
Porque é isso aqui que tem que estar tudo previsto. Quanto que vai gastar, quais são os profissionais envolvidos, piriri, pororô, né, tal. Tem que colocar no quadro de avisos. E apresentar a documentação para fiscalização da Prefeitura do Estado, que é o gestor que fiscaliza, ou de qualquer cidadão interessado. Beleza? Então isso aqui já é. Bom, eu falei que ia falar do PMIS, Procedimento de Manifestação de Interesse Social. Vocês têm uma ideia que viu uma dificuldade na prefeitura do município e quer apresentar um projeto para o município para uma possibilidade de execução de um chamamento público. A entidade pode apresentar, tem que seguir lá para a legislação, ver como é que é feito, né? Qual é o roteiro para apresentar a sugestão. E aí a sociedade civil apresenta a proposta ao poder público e este tem que avaliar a possibilidade de um chamamento público. Ou não, porque se ele entender que não tem entidade, só tem essa entidade lá, pode ser uma dispensa, pode ser uma inegibilidade, que a gente vai depois destrinchar isso aí. Pode? Alfredo, sobre o plano de trabalho... nessa manifestação já tem que ter um plano de trabalho ou ele é feito após o chamamento? Aqui? Não. Aqui não se tem plano de trabalho. Aqui tem proposta. Você vai apresentar uma proposta. Nessa proposta, você vai elencar o diagnóstico daquilo que você está tratando. Exemplo, vamos tudo exemplificar. Você vai fazer uma proposta, aqui eu vou generalizar, tá? Que você vai dizer o seguinte, que em São Carlos você quer que todos os ônibus públicos de São Paulo, todo o transporte público de São Paulo, tenha ali poesias. Então, a pessoa chega, a UFMG fez isso em Minas Gerais, senta lá e ela está tão estressada no ônibus, ela vai ver uma poesia, vai ler uma poesia, aí fica, beleza, a sugestão. Para o município chamar isso, quem vai fazer, entendeu? E aí você vai fazer essa proposta, o diagnóstico, por que tal coisa. E aí o município vai avaliar a possibilidade de um chamamento público. Isso tem que estar no decreto dele. E aí, se ele gostou da ideia, e aí vai chamar. E que nem terá a sua entidade não executar. Às vezes uma outra se ganha, vamos chamar assim, ganha entre aspas lá do chamamento público. Beleza? Esclarecido? Seguindo em frente, né? Aí eu falei do objetivo, aí a prefeitura vai fazer uma oitiva da sociedade, ou seja, vai chamar todo mundo para conversar, beleza? Aí os requisitos, né? Exatamente. A oitiva. O que é a oitiva, então? É uma reunião dessa. Ela é antes do chamamento público. É antes. É mais para entender isso, a proposta, debater melhor. Os setores interessados. Nesse caso aqui é o poder público. Aí ele está. Nesse caso aqui, sabe, é a área cultural. Olha, a entidade aqui apresentou uma ideia. O que vocês acham da ideia? Aí vai envolver essa oitiva aqui, ó, todo mundo aqui. Não. Tudo agora é a prefeitura. A entidade só se manifesta depois do chamamento. E aí, nesse caso, se uma OSC, um cidadão propôs essa ideia, né, por meio desse PMIS, seria um termo de colaboração ou fomento? Fomento porque está partindo, né, desse interesse da sociedade civil e não de algo que estava previsto pela prefeitura. Exatamente. Se o município, o poder público, melhor dizendo, se ele entender que já tem uma proposta dessa, aí vai ser termo de colaboração. Tá certo? Mas vai gerar um termo de fomento aí. Entendeu? Então, a entidade apresentou uma proposta, ela vai fazer a oitiva para essa proposta apresentada. Porém, se tiver outras propostas, vai gerar em torno do assunto. Ela faz uma triagem. Entendeu? Tecnicamente falando, assim, ele tem que seguir a lei. Tá? Muito cuidado, porque os editais, ele pode limitar a área territorial. Então, aqui eu vou fazer uma viagem aqui. Por exemplo, nessa questão das poesias, a Prefeitura de São Carlos chega e fala, poxa, só podem concorrer quem é município do município de São Carlos. Opa, então já fechou. Mas tem edital que coloca região. Aí, olha só, no chamamento público, ela vai colocar
o que ela determina. Ela chegou à conclusão que o custo é 50 mil. Então, no chamamento público vai ter só esse custo, 50 mil. Então, o Guilherme, você está querendo competir com ele, então você vai apresentar o plano de trabalho dos 50 mil reais. Então, não tem dois preços, não. Não existe. Exatamente, é o custo do projeto. Isso aí. Então, e aí, olha, o chamamento público ou celebração da parceria não depende da realização do PMIS. Então, a prefeitura ela não fica presa ao PMIS. Bom, PMIS é uma possibilidade, uma sugestão da sociedade civil. Olha, se vocês conhecerem algum município que fez PMIS, vocês me falam, que eu não vi ainda. Mas vamos lá. Eu já falei, né, que foi revogada a lei, essa lei alterou a 13019, é uma lei de 1935, que declaração de utilidade pública federal não existe mais. Lá em Minas Gerais, o município de Belo Horizonte revogou, o estado parece que já revogou também, e alguns municípios do Brasil ainda têm isso. Mas independe da exigência de cumprir requisitos formais sobre essa questão de utilidade pública federal, estadual, municipal, não sei o quê, não sei o quê. Então, nós fizemos a introdução, nós falamos do planejamento, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a seleção e a celebração da parceria. Então, vimos como é que funciona, vimos como é que funciona esse planejamento, como é que nós temos que planejar, preparar para assinar o termo de colaboração de fomento. E agora cuidar um pouquinho de saber como que é feito o processo de seleção e a celebração da parceria. Tá bom? Então vamos lá aqui. E a gente vai falar sobre isso tudo aí, olha. Falar um pouco da dispensa, da inexigibilidade, das emendas parlamentares, da documentação da OSC, atuação em rede, tudo isso aí faz parte da seleção. O processo de seleção envolve o chamamento público, envolve a dispensa, inexigibilidade, eu vou destrinchar isso aqui, sobre as emendas parlamentares, o município também tem emenda parlamentar, né? Aí, então vamos falar sobre isso. A atuação em rede, beleza? Isso aqui é um negócio interessante. Poucas entidades conhecem. Aí eu vou contar um segredinho disso aqui, atuação em rede. Aí na celebração nós temos então o processo de normas gerais, o regime jurídico, né? A transparência e controle novamente citada ali, a participação social, providências da administração pública, né? A aquisição de bens, né? E os impedimentos. Tudo isso faz parte do processo aí da celebração. E por último nós temos um checklist do gestor, que eu faço, eu acho que é legal a gente falar sobre isso, do checklist do gestor. Feito isso, vamos então passar da fase de planejamento, como eu falei, para a seleção e celebração da parceria. A pergunta, como se processa a seleção de uma OSC para receber recursos públicos? Antigamente, era assim, a entidade queria um recurso público, batia na porta, eu estou falando de prefeitura, né? Porque é o módulo mais avançado aqui, o assunto mais avançado. Tinha na porta do prefeito, e o prefeito decidia. Hoje isso não existe mais. Tem que ser a partir de um chamamento público, ou de uma dispensa, ou de uma inexigibilidade. A gente vai falar sobre esses três modos aqui, como que uma entidade recebe recursos públicos nessas três modalidades. Eu coloquei chamamento público de vermelho porque é o que a lei bate mais em cima, que é a forma mais democrática. Eu vou passando da mesma forma, vocês me param aí, tá? Muito bem. Então, o chamamento público, ela não é uma modalidade de licitação. Inclusive, a licitação tem nova lei, né? Eu vou colocar ela aí, o número dela depois. O que é o chamamento público? É um procedimento destinado a selecionar a organização, a OSC, para firmar parceria por meio de termo de colaboração de fomento, no qual se garante a observação dos princípios de isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, aquilo que está lá no artigo 37 da Constituição, né? O LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, tal, né? Princípios da administração pública. Da vinculação ao instrumento convocatório, que é o edital, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos. Ok? Então, isso aqui é a definição do que é o chamamento público.
Então, aí eu tenho aqui a teoria dos objetivos. Por que esse objetivo de chamamento público? A garantia da observância dos princípios da isonomia, que eu já falei, para orientar os interessados, para facilitar o acesso direto aos recursos públicos, tá, ok? E evitar que a escolha da entidade que vai receber o recurso público ocorra com base em interesses pessoais e preferências políticas e ideológicas. Então, isso aqui é o que objetivo chamamento público. Maravilha. Vamos montar agora o processo administrativo. O chamamento público ele é um processo administrativo, né? Principalmente nas prefeituras aí. Como se monta um processo? Então, aqui eu gosto de ser muito prático, como eu vou montar um processo. Eu coloquei essa pastinha aqui, mas as cidades com mais de 100 mil habitantes tem que ser tudo em plataforma eletrônica. São Carlos já tem mais de 100 mil, não tem? Então, é tudo plataforma eletrônica. No caso lá de Santa Branca, não é exigida a plataforma eletrônica. É papel mesmo. Papiro, né? Não, papiro não, né? Também não, né? Então, antes de montar o processo administrativo, a gente tem que ver o seguinte: é o caso de dispensa? É o caso de inexigibilidade? Foi o que eu falei desde o começo. Tem que pensar nisso aqui antes de montar. Aí quem vai cuidar disso aqui é o gestor da prefeitura. Aí é o checklist da realização de chamamento público. Isso aqui eu vou detalhar um pouquinho. Então, vocês ficam atentos, porque a entidade ela fica muito atenta nisso aqui, na montagem do chamamento público. A comissão de seleção, está lá no artigo 2º, inciso 10 da lei, ela foi nomeada? A comissão de seleção, que nós vamos falar dela, é que vai escolher a entidade. Tem que ter a comissão de seleção, tá certo? Então, ela foi nomeada? Foi definido o período da parceria? Quanto tempo? 1 ano? 2 anos? Qual a complexidade das propostas e o tempo demandado para a comissão de seleção avaliá-las? Tem um calendário? A comissão de seleção necessitará de assessoramento técnico? Isso aqui é um roteiro de interesse do gestor e também das entidades ficar atento disso aí. Vamos seguindo. Então, novamente o checklist. As propostas poderão ter identificação da OSC em disputa? O gestor vai ficar atento aí. Serão entregues envelopes distintos, um com identificação, outro com a proposta em si e o outro com comprovante de experiência e capacidade técnica operacional? Isso aqui é interessante para a entidade. Você vai concorrer à comissão de seleção, ela vai ficar atenta se sua entidade ela tem experiência. A lei fala disso. Eu vou ter o edital de chamamento público para ter lá os cartazes com poesias, como eu falei no início. Poxa, mas a minha entidade tem experiência com isso? Nós já fizemos isso? Eu tenho algum atestado que me comprove? Tá certo? Então isso tem que ter, olha, essa capacidade técnica e operacional para executar, beleza? As propostas serão entregues em que local? Qual a dinâmica de julgamento? Ok. Tá? Há diretrizes para a execução da atividade do projeto ou o projeto a ser objeto da parceria? Tem diretrizes? Tem normas específicas da política pública que apontam critérios para análise das propostas? Por exemplo, a proposta da criança e do adolescente, essa questão que nós estamos discutindo aqui do ATIS, qual é a diretrizes dessa questão do urbanismo, da política urbanística de São Carlos, como que funciona isso, como que é isso. Então tem que estar vinculada à política de política pública disso. Entendeu? Então todo esse processo aí. Tudo isso, curiosidade para a gente trabalhar o chamamento público. Beleza. Há critérios de qualidade do serviço público a ser... Qual é a qualidade do serviço público que está sendo buscado? O que é desejado para a execução como resultado da política pública? O que se deseja o município? A administração pública deseja fomentar alguma atividade ou projeto realizado pela sociedade civil? E como classificar de forma objetiva as melhores atividades ou projetos a serem fomentados? Então, assim, são perguntas que têm que ser desenvolvidas para fazer o chamamento público. Tá certo? Bom, comissão de seleção. Então, a comissão de seleção ela é montada pela prefeitura para julgar, para trazer, para escolher a entidade. Só que aqui eu coloquei 3, normalmente são 3 pessoas. Uma delas
devem ser servidor público efetivo. Bom, e como é que é feito o julgamento das propostas? Pela comissão de seleção. Agora aqui, ó, conselho gestor. Se o recurso for de um conselho, por exemplo, CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança, se for do Conselho Municipal de Habitação, exemplo, se tiver, aí não tem que aí o conselho que é montado não é a comissão de seleção que chama, chama-se conselho gestor, porque é um recurso de um fundo específico, ou seja, o Fundo Municipal de Habitação, por exemplo. Ok a diferença? Bom, aí nós temos a homologação e divulgação dos resultados. Então, a administração pública ela vai homologar e divulgar o resultado do julgamento em página do sítio dela, tá? Lá no artigo 26. Será obrigatoriamente justificada a seleção da proposta que não for a mais adequada ao valor de referência constante de chamamento público. Ela tem que justificar o porquê. E aí você vai recorrer ou não, né? A homologação não gera direito para a organização da sociedade civil celebrar parceria. A simples homologação não gerou direito ainda dela celebrar parceria. Exatamente. Tem mais coisas que podem aparecer. E detalhe, a administração pública só vai pedir a documentação se a entidade for selecionada. Está vendo prefeitura aí, abre o edital de chamamento, as entidades têm que apresentar no ato da abertura do edital. Está errado. Está errado. Você só vai pedir para a prefeitura, só vai pedir para a entidade o estatuto, a ata, se essa entidade for selecionada. Agora, por exemplo, em Minas Gerais, nós temos o CAGEC, que é um cadastro que já fica feito o cadastro lá, então não fica pedindo documentos. Eu não sei aqui, são casos como é que funciona. Bom, vamos lá aqui. Então, para fazer um chamamento público, a administração pública ela tem que ter objetivos claros, objetivos e simplificados. Pronto. Como é que a lei é bonita, né? Vamos ver na prática, né? Critérios de indicadores, a gente vai falar disso depois, padronizados para serem seguidos quanto às seguintes características. Os indicadores têm que ser claros no chamamento público para os objetos, para as metas, tem que definir o que tem de meta, os custos, os indicadores quantitativos e qualitativos de avaliação de resultados. Quantitativos. Quantas poesias, quantos cartazes, quantos ônibus, qualidades, assim, quais empresas, quais tipos de ônibus, essas coisas todas. Quantos adolescentes vão ser qualificados, quantas, nós estamos falando da lei de autismo, né? Quantas habitações, e por aí vai, né? A gente vai falar isso mais para frente. E avaliação de resultados. A gente vai falar muito isso aqui depois de avaliação de resultados, que é o monitoramento e avaliação. Vou seguir, porque está todo mundo compreendendo, né? Então, vamos para o roteiro, agora roteiro prático do chamamento público. Eu falei do edital, depois vem a entrega do plano de trabalho, que a entidade faz, entrega para a comissão de seleção e o envio da documentação se a OSC for selecionada. Então, você só vai entregar o plano de trabalho, né, se o edital de chamamento público solicitar, a comissão de seleção vai avaliar. Em muitos casos, a comissão de seleção pode não solicitar o plano de trabalho e sim uma proposta. Isso depende da situação. Que aí ela vai julgar, e aí você entrega depois o plano aqui, aí depois você foi escolhido, aí você envia a documentação. O edital de chamamento público, as normas. O que um edital deve conter? O que se espera de um edital? Espera que ele tenha uma programação orçamentária, espera que ele tenha que ter um objeto da parceria, as datas, os prazos, um calendário, na verdade, tá certo? O valor para a realização do projeto, as condições de interposição de recurso, você vai observar lá quantos dias que você tem para entrar com recurso, geralmente 5 dias, né, que eles dão. A minuta do instrumento já tem que estar lá no edital. E o acordo, de acordo com as características do objeto, as medidas de acessibilidade, claro, para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosas. Aí você vai ver isso aqui, você vai ver que o próprio fórum da cidade não tem isso aí. Então é difícil, né? A lei fala sobre isso, mas na prática. A seleção de propostas apresentadas exclusivamente por concorrentes sediados
ou com representação atuante e reconhecida em unidade de federação onde será executado o dia da parceria. Ele está admitindo que o município pode estabelecer algo que delimite o território. Então ele pode dizer o seguinte, olha, só o pessoal de São Carlos e a entidade o quê? Só é sediada em São Carlos. É porque, na prática, eu estou citando o município, né? A vivência aqui, eu coloquei município. Talvez isso, quando se fala em federação, pode ser que tenha. Mas, eu não... Bom, isso é opinião assim. Mas é admitido, sim, a questão das sedes concorrentes sediadas e a questão do território. Ele pode só dizer que o bairro, dá um bairro, só o centro vai ser beneficiado. Ok, ele pode dizer isso aí. Vamos lá. Publicidade. Tudo tem que ser publicizado. Né? Em página do sítio oficial da administração pública e também da entidade. Tem que ser publicizado. Ah, não tem site. Olha, você tem um Facebook, você nem se usa Facebook mais, assim, que já, né? O Instagram dá publicidade com antecedência mínima de 30 dias. Bom, vou mandar. Bom, vamos lá. 3 casos de exceções que não precisa fazer chamamento público. Emendas parlamentares. Não tem necessidade de fazer chamamento público. Porque isso é o parlamentar que decide onde ele vai colocar o dinheiro. Tá certo? Então não tem necessidade nenhuma. A prefeitura não tem condições de tocar enquanto poder público. Ela vai escolher uma OSC. E como é que vai ser esse regime? O regime é o instrumento de parceria, é o termo de colaboração. Ok. Nos processos de dispensa, o que eu tenho que fazer? O que justifica um processo de dispensa? Vamos lá. Primeiro, gente, fica de olho no horário aí, tá? Beleza, vai me orientando aí. O que justifica o processo de dispensa? Urgência. Tem uma urgência para fazer isso. Isso não pode esperar mais. Até 180 dias. Segundo, nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça à paz social. É caso de dispensa. Outra, quando se tratar da realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a sua segurança. Ele não vai fazer chamamento público, né? Isso é dispensa direta. E agora, os casos mais utilizados, que é cartada de manga que tem a administração pública. Nos casos de projetos que envolvem saúde, educação e assistência social. É tudo. Ué. Entendeu agora a jogada? Legal. Então, o objeto da parceria constitui incumbência prevista de acordo o ato de compromisso internacional, é outra coisa. A parceria decorre de transferência para a entidade que esteja autorizada em lei e que seja identificada expressamente a entidade beneficiária quando se tratar de subvenção. Vamos lá. O que é subvenção? Isso aí agora começa as dúvidas e começa a polêmica. A subvenção é uma lei federal que chama 4320. O que é a subvenção? Subvenção é o seguinte, por exemplo, eu citei o exemplo da PAI. A PAI era precisa atender o município. Lá tem a PAI? Branca? Então, tem. Então, ela atende o município. Então, o município repassa um valor para o custeio da entidade. Tá certo? Só que essa subvenção ela depende da autorização da Câmara Municipal. Tá certo? Essa subvenção não é para custear o projeto dela, e sim um custeio para o funcionamento da entidade. Aí, nesse caso, não precisa de chamamento público. É inexigível. Isso aqui é importante. Olha, o estatuto da entidade deve conter o seguinte. Se for uma entidade sem fins lucrativos, é obrigado a ter escrito no estatuto isso aqui, ó. Objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social. Isso está exigido na lei. Isso não precisa estar na cooperativa e nas organizações religiosas também não precisa estar isso, mas nas entidades, sim. Beleza? E agora vamos lá também. Na entidade também... Ué, repetiu. Ok. E agora, outra exigência também, em caso de dissolução da entidade, ou seja, em caso se vai extinguir a entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preenche os requisitos da lei, tal, e cujo objeto social seja preferencialmente o mesmo.
Aqui eu ainda coloco mais ainda, eu coloco assim, que além disso tudo aqui, eu ainda coloco assim, que seja credenciado, que seja registrado no Conselho de Assistência Social. E aí eu falei também que para fazer, para relacionar com o poder público e obter recursos públicos, você tem que ter 1 ano de CNPJ para parcerias municipais, 2 anos para estadual e 3 anos para a federal. Tem que ter experiência prévia, uma entidade ela tem que ter experiência, e as suas instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional também de desenvolvimento de atividades relativo àquilo que está sendo proposto. Isso aqui, por exemplo, que a associação está fazendo, isso aqui é uma capacidade. Ela está demonstrando que ela tem capacidade, isso porque ela elaborou um curso de capacitação. Então, tudo que a entidade for realizar, tira foto, documenta, porque são elementos que indicam a experiência, né, com efetividade, ou seja. E como é que eu vou comprovar isso? Com indicadores. Qual é o indicador aqui que está provando isso, que teve o curso? Lista de presença, registro aqui do Exata. filme. Olha lá. Exatamente. Isso aí. São os indicadores. Muito bem. Então, rede. Pessoal, é o seguinte. Agora, o que eu falei anterior, eu vou completar agora. Poxa, mas a minha entidade ela não tem experiência ainda, começou agora. Junta uma outra que tem experiência. Faz uma rede. Só que a rede, a signatária, ela tem que ter 5 anos de CNPJ, né? Alguns requisitos aqui, ó. Ela tem que ter essa capacidade técnica, etc. e tal. Então, a signatária, ela põe debaixo do braço dela, né? Do guarda-chuva dela, as outras entidades, que vão receber o recurso público também, mas que não tem experiência. Não. Aí alguém fala assim, não, a lei existe que tem que ter experiência. Então, eu pergunto, para que existe a rede, então? Ela sozinha, ela pode... Alguém questionou isso mesmo. Ela sozinha, ela pode fazer, mas por que existe a rede? É para dar condições de oportunidade para ela de se juntar a uma. Então, deve manter no sítio dela a relação de parcerias, inclusive até 180 dias depois do respectivo encerramento. Né? A transparência e controle tem que conter isso aí, ó, no mínimo lá, né? A data de assinatura, o CNPJ, descrição do objeto, o valor total da parceria, tudo isso na transparência e controle. Né? Divulgação na internet, nos locais visíveis, das sedes sociais também da entidade. Né? São coisas que, na prática, às vezes, deixa a desejar, né? Na entidade, mas está escrito isso lá. Aí vai, né? Situação da prestação de contas, aí vem detalhe, né? A data prevista, a vinculação do objeto, os valores pagos, como é que foi feito isso, tudo isso é na transparência e controle. Né? Outra coisa, os conselhos setoriais de políticas públicas eles devem ser consultados com relação às políticas. Aí, eu sou um participante de conselho, eu gosto de conselho, eu participo mesmo. Assim. E aí, a celebração e a formalização da parceria, ele depende de uma série de procedimentos da administração pública. Começa com chamamento público, dotação orçamentária, entendeu? A demonstração que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica operacional da entidade foram avaliados e são compatíveis, claro, com o objeto. Aprovação do plano de trabalho, emissão de parecer de órgão técnico e, por último, o parecer da Procuradoria do município, que chega no último lá, a Procuradoria dá o parecer. Isso aqui faz parte do processo do termo de colaboração fomento. Tá? Então, aí eu vou detalhar, que depois vocês vão ver com mais calma isso, né? Aparecer do órgão técnico. O que tem que conter no parecer do órgão técnico? Isso tudo aqui, ó. Viabilidade, designar a comissão. Nós vamos falar disso aqui depois, ó. Comissão de monitoramento e avaliação. Tudo isso aqui são coisas. Também eu gosto de detalhar isso aqui para você ler com mais calma, entendeu? E a celebração da formalização da parceria, então, aí o parecer jurídico, né? Opa! Como é que é? Volta aqui. E é isso mesmo. Esse parecer jurídico aqui, eu vou detalhar um pouquinho nele, ele é importante porque sem ele a gente não consegue, a parceria não consegue ser realizada. Então, a Procuradoria ele foca muito nisso aqui, no parecer jurídico. Opa, isso mesmo. Contrapartida exigido? Não. Então, o município fala assim, não, a sua entidade tem que... nós vamos destinar, foi aprovado 100 mil, mas você tem que ter 20 mil
contrapartida? Não, não exige, é proibido. Então, sua entidade obra. Tem que comprar um trator. A entidade vai executar uma obra, aí tem que comprar um trator, sei lá, um equipamento. Esse equipamento que a entidade comprou vai ficar com a entidade? Não. Ele é da prefeitura, do município. Terminou a parceria, volta o equipamento para a prefeitura, para o município. Pode doar? Aí tem que vir a legislação municipal. Então, impedimentos para a celebração da parceria. O que é uma entidade que não esteja em regulamento constituído? Ela não tem CNPJ, ela não tem estatuto, não dá, né? Ela esteja omissa, ela nunca prestou contas, ou as contas foram rejeitadas nos últimos 5 anos, não tem condições. Aí não tem condições de fechar a parceria. Obrigado por hoje. Bom descanso, bom trabalho, bom almoço, bom tudo aí. Valeu.